Salve, pessoal, muito boa tarde. No ar a partir de agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Vamos projetar muitos jogos da dupla Grenal. Internacional amanhã contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, tentando manter essa fase de retomada. Venceu o Cruzeiro domingo no Beira-Rio e agora precisa mais do que nunca vencer de novo o Cruzeiro, para mostrar que o Inter está em uma nova fase no Campeonato Brasileiro e que pode sim almejar, por exemplo, uma vaga na Libertadores da América. E o Grêmio, que volta a campo no final de semana, não será apenas mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Será um enfrentamento contra o Atlético Mineiro na retomada da Arena. Sim, a Arena está de volta. Esse jogo acontece domingo, 11 da manhã. Público reduzido, algumas restrições, mas o fato mais importante, o Grêmio volta a jogar junto do seu povo. O Grêmio volta a jogar na Arena. Vamos lá. Ontem, D'Alessandro foi apresentado de forma oficial como novo diretor do Internacional. E a pergunta para você, torcedor colorado, na enquete de hoje é a seguinte, é sobre ele, Andrés Nicolás D'Alessandro. A presença dele é benéfica para o Inter? 2 pontos. Presta atenção, não é uma pergunta se ela é benéfica ou não. A gente parte de uma afirmação. Ela é benéfica, 2 pontos. Isso ninguém tem dúvida, né? Nenhuma dúvida. Ela é benéfica, 2 pontos. Tá, mas, tu tem alguma objeção? Não, eu acho que é muito cedo para se dizer isso, né? Será? Eu acho. Mas olha o tamanho do D'Alessandro. Tá bem. Ídolo. O que ele representa para o Inter. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, vocês acreditam que a presença do D'Alessandro, em algum modo, vai fazer mal para o Inter? Não, assim... É como a tua presença aqui, Ribeiro. Não. A tua presença aqui é benéfica para o programa. Depende do que eu for fazer. Eu vou te esperar o seguinte. Tá. A contratação do Ener Valencia foi uma contratação excelente do Internacional? Na origem? Ela não origem? foi. A tua pergunta é na origem? Não, Na origem? Na origem. Sim. Hoje... Não, mas é que é justamente por isso... Sim, porém não correspondeu ainda ao todo. Nós somos jornalistas e principalmente analistas do futebol. Nós não somos cartomantes, né? Nós não estamos aqui jogando as Não, mas isso aqui é uma afirmação. As cartas. Se tivesse um ponto de interrogação, acho que seria mais Não, mas é que na verdade... de acordo. É que na verdade tu tá falando que o Ener Valencia foi benéfico na origem, ok? Claro. Ou seja, é benéfico na origem. O D'Alessandro estar também no vestiário do Inter. O que ele vai fazer, como ele vai conduzir, ou o que vai acontecer a partir disso, são outros 500. Na verdade, eu não gosto muito desses carimbos, entendeu? Definitivos, tá, porque a gente corre riscos. O ponto aqui é o seguinte, tá? O ponto da enquete é o seguinte, tá? O ponto da enquete é o seguinte, o D'Alessandro será benéfico para o Internacional. Tá, a enquete está dizendo isso. A enquete está dizendo, o programa está dizendo isso, tá? Tá, beleza. Pode colocar no meu, eu estou dizendo isso. Que é? No mental dos atletas, no conhecimento do clube ou na força do ídolo no vestiário. Porque eu não tenho dúvida alguma que o D'Alessandro vai ser benéfico para o Internacional. Aí o senhor, com muito talento, muita perspicácia, traz a vírgula. E se não for benéfico? Aí a gente vai fazer, Aí a gente vai fazer uma outra enquete. Por que a passagem do D'Alessandro não foi benéfica no vestiário? É uma pergunta. E aí tu sabes qual será a conclusão? Não por culpa dele, D'Alessandro, mas por conta de um sistema viciado, por conta de um vestiário que não conseguiu comprar as suas ideias. A maior prova. Porque a gente parte de um princípio aqui que o D'Alessandro vai fazer bem pro Internacional, independente de qualquer coisa. E se não der certo, a responsabilidade não vai ser dele. Sabe qual a não resposta? Vai ser dele. Não vai ser dele. Sabe qual a assertiva? A do meio. No conhecimento do clube? Aí. Tá bom. Eu te confesso que se a gente colocasse... Traduzindo isso, em que aspecto? Ele vai chegar para os caras do vestiário e falar assim, ó, o presidente agora vai presidir, deixa comigo e confiem no meu trabalho. Tudo que acontecer aqui... Nós temos um Renato para chamar de nosso, né? Gostei, como é que é? O Internacional tem um Renato para chamar de seu. Não dá para comparar. Desculpa. Não dá para comparar. O próprio D'Alessandro já disse que o Renato é maior. O próprio D'Alessandro já disse que o Renato é maior. Não. Mas veja bem. Nos contextos de tamanho, o D'Alessandro tem um tamanho considerável para o Inter, tal qual o Renato para o Grêmio. Não acho.
Tá, mas olha só, não acho, assim, como é... Se tu dissesse assim, ó, o Falcão tem... Beleza. Não, o Falcão tem mais que o Renato. Provavelmente. O Falcão é maior que o Renato. Haverá questionamentos da granalização, tá? Só porque não foi... colocar na mesma frase. Isso, só porque não foi campeão do mundo. O D'Alessandro não está na mesma frase do Renato. Me desculpa. Com todo respeito ao D'Alessandro. Aliás, eu acho que ele sabe mesmo isso. Sabe. Entendeu? Sabe. São coisas diferentes. Bem diferentes. Mas para tu ver como a enquete ela funciona, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, Patita. Eu não sei se nós vamos reproduzir isso nas sonoras, tá? Mas tem uma coisa que ele falou que a gente só vai saber se isso é positivo ou não com a sequência do trabalho. O que ele disse? Eu espero não estar equivocado, me corrijam, tá? Em seguida ele vai falar aqui. Tá, é isso? É isso, em seguida. Sim, ele vai falar também. O que eu quero falar. Ele vai falar também, mas daqui a pouco tu traz. Eu vou esperar ele falar. Cara, vocês estão muito acelerados hoje, meu Deus do céu. Eu tomei três xícaras de café na parte da manhã. Aliás, tomei um cafezinho, depois eu vou falar mais sobre isso. Grande companhia, inclusive. Exato. Com o querido Avelini. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Avelini. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. É o Avolini. Isso, vem para cá, senhor Leonardo Sonda. Vamos falar um pouquinho sobre D'Alessandro, sua entrevista coletiva de apresentação ontem. O que disse D'Alessandro? Boa tarde, Sonda. Muito boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Ontem, no início da tarde, D'Alessandro foi apresentado o novo diretor esportivo do Inter, ao lado de André Mazzucco, diretor executivo que também chega agora ao clube. Mas é claro, os holofotes estavam todos no ídolo colorado que está de volta ao clube. Disse ser o grande desafio da sua carreira, explicou as suas funções, mas também falou do grupo do Internacional, Gamba, da responsabilidade também do técnico Roger Machado de transformar esse grande grupo que foi colocado pelo D'Alessandro como um dos melhores nos últimos anos em um grande time de futebol. E a gente ouve agora esse trecho da entrevista de Andrés D'Alessandro. Temos os melhores elencos dos últimos anos, em termos de qualidade. Elencos. Só que nós temos que ter um time. Nós temos que ter um grupo. E isso não é fácil de se conseguir. Todo mundo tem que comprar ideia. Todo mundo tem que gostar do clube. Todo mundo tem que querer. Todo mundo tem que suar a camisa. Senão não tem jeito. Todo mundo tem que trabalhar. Futebol é um trabalho. Esporte coletivo. Onde a vaidade e o ego não pode ser mais forte do que o nosso objetivo coletivo. O que nós temos que ter claro? Nós queremos viver do futebol ou queremos viver para o futebol? Eu vivi para o futebol. Viver do futebol é só querer o bônus. Viver para o futebol é só querer o bônus e o ônus. D'Alessandro está de volta ao convívio do vestiário do Internacional. E a pergunta que não quer calar. D'Alessandro, com a sua presença por si só, será responsável por mandar esse ambiente? Meu caro Alexandre Ernest. Olha, ô Gamba, Cabelinho bom, hein? Eu vou dizer assim, gostou? ó. Cabelinho. Eu vou dizer que... Pegou. Pegou. Eu vou dizer o seguinte, tá? Ao longo das informações que o D'Alessandro estava voltando e tal, eu sempre bati na tecla de que nós estamos recebendo o profissional, o gestor. Nós não estamos mais recebendo no vestiário do Internacional o camisa 10, o capitão. Discordo. O cara da chuteira. Discordo, mas o pode cara concluir. que... Deixa eu continuar. Muito obrigado. O D'Alessandro ele não vai entrar no campo. O D'Alessandro ele não vai fazer um laboba. O D'Alessandro ele não vai pegar e cortar para dentro e chutar e ganhar, por exemplo, do Vitor, né? Que era praticamente um dos maiores filhos que o D'Alessandro teve, né, que na tá história. Aí, né? Enfrenta o Grêmio no final de semana, como diretor agora do Atlético. O goleiro Vitor é diretor. O goleiro Vitor é diretor do Atlético. Do Exatamente. Então, assim, o que me parece, tá? Na fala do D'Alessandro, e que o Sonda trouxe muito bem, transformar num grupo, né? Transformar o mental do atleta, fazer com que o grupo seja unido, não sei se novamente é a palavra, mas que seja unido em cima de um projeto, imbuído em algo, que ele se ajude. O D'Alessandro é um cara que tem duas virtudes principais
no falar com os atletas, tá? Primeiro, união e segundo, o mental. São duas coisas que o Inter estava precisando, não só dentro do campo, mas fora dele também. O D'Alessandro fala aos conselheiros, olha, a maior prova de que o grupo e que o Inter precisa de união é que, mesmo eu tendo ligação com o Roberto Melo, que foi o adversário do Barcelos, eu tô aqui. Eu me despi de questões políticas para estar pelo Inter. E financeiras também, né? Não, ele ainda tem uma dívida. A dívida continua, não tem problema nenhum. A gente pode falar disso depois. Mas que pode vir a ter o problema, né? A grande questão está, o Inter precisa de gente como o D'Alessandro. Pessoas com cacife, pessoas com quilate, pessoas com títulos, pessoas com história, pessoas com estofo. Tá, vamos lá. Dentro do vestiário do Inter. O D'Alessandro não está nessa função pela sua expertise como diretor. Não, porque ele não tem essa expertise. Claro que não. A função dele no Cruzeiro, inclusive, era diferente dessa que ele vai exercer no Internacional. Ou seja, ele não está pelo seu know-how como diretor. Não tá. D'Alessandro não foi contratado como o diretor. D'Alessandro está aí pela sua imagem, pelo que ele representa para a torcida do Internacional. Se ele, executando essa função, vai mostrar habilidade para, de fato, se tornar um diretor para além do Inter... Só o tempo vai dizer. Porque eu acredito que ele, olhando para essa nova função, ele não mire apenas ser o diretor do Inter. Ele mire ser diretor profissional de futebol. Independentemente se ele vai exercer essa função no Inter, ou no River, ou no Cruzeiro, ou no Nacional do Uruguai. Não é para isso que ele está sendo contratado, realmente. Isso. O ponto é o seguinte, ele está ali pela idolatria, pelo que ele representa para a torcida, como o grupo vai olhar para ele, e é por isso que ele está ali. Eu só quero pegar as tuas palavras, porque eu acho que tudo que tu falou é verdade, né? E o que o Gamba falou. E veja bem que o tamanho do D'Alessandro é enorme, né? E ele gera um impacto, e em primeiro lugar ele já chega sendo respeitado. Né? Porque nenhum dos jogadores do Inter hoje, no grupo atual, tem o estofo de clube que tem o D'Alessandro. Então ele chega, porque, vamos combinar, tá? A gente fala, mas a imagem é muito importante. E o D'Alessandro veio com esse suporte da torcida e do seu histórico. Beleza, tá? Eu discuto muito essa questão de ele veio para a união, Não. Em primeiro lugar, pelas palavras do próprio D'Alessandro, que vocês viram aí, né, ele já está impondo um modus operandi de comportamento. O que é? Se doar, entendeu? Dar mais, tudo pela união do grupo, egos de fora. Tem uma coisa que não colocou aí, que é muito importante que ele falou, que ele não vem aqui para ser... Como é que ele falou agora? Ele vai ser o diretor dos jogadores. Ele não vem para ser o diretor para os jogadores, ele vem para ser do clube. Isso. Tá? E isso também é uma carta de apresentação, é um aviso, é um alerta. O que eu quero dizer com isso? Por que eu levantei o ponto de interrogação? Nós vamos saber se isso vai ser efetivo quando começar a dar problema. Porque aí quando ele tiver que intervir, gente, não se engane. O lado do balcão é diferente. Claro, é evidente que sim. Uma coisa é você ser mais um dentro do vestiário, embora ali líder, mas ali você é colega. Ou agora você vira chefe. Isso é muito diferente, tá? E outra coisa, o Renato, por exemplo, já que você usou o do Renato, o Renato teve que desconstruir uma imagem que ele tinha, que era do cara boleiro, da noite, entendeu? Sabe? Não era um cara realmente de cumprir todas as regras para ser um gestor que impõe regras. Olha só. E o D'Alessandro vai acontecer a mesma coisa. Ah, mas o D'Alessandro é diferente, né? Sim, mas o D'Alessandro teve seus problemas de vestiário também, não vamos nos enganar. Ontem eu usei um termo, todo mundo tem ego, todo mundo tem ego. Tem uma... né? Ô, Ribeiro, ontem eu usei um termo no Vozes do Gigante, no programa da noite, que era o seguinte: ele deixa de ser o derrubador para ser o derrubável.
Exatamente. Né? Porque, e veja bem, eu não estou dizendo que o D'Alessandro era um problema de vestiário, que o D'Alessandro fazia treta, não é isso. Eu estou querendo dizer que o D'Alessandro ele fazia parte dos atletas. Exato. Ele fazia, os atletas, quando querem, derrubam o treinador, derrubam o vice de futebol, derrubam o diretor executivo, derrubam quem eles quiserem. Os atletas, na verdade, são os que mandam no departamento de futebol. Só que agora, isso, exatamente, ele deixa de ser pedra para ser vidraça. Mas aí que tá. Ele deixa de ser o derrubador para ser o derrubável. Mas aí que tá, né? O Ribeiro e tu, vocês colocaram agora um ponto do D'Alessandro como jogador no vestiário, que tinha problemas. Vaidade, teve problemas. Mas a minha leitura é diferente. Eu vejo que o D'Alessandro sempre no vestiário do Internacional, ele foi essencial. Ele segurava o vestiário, ele já fazia esse papel que ele vai fazer. Ele segurava o vestiário, ele evitava a crise, ele era o elo entre comissão técnica, entre direção, ele era esse líder. Só que ele estava do outro lado. Eu entendo. Só que ele era jogador. Dos jogadores, agora ele está do lado da direção. Salvo interpretação equivocada minha, vocês estão colocando o D'Alessandro dentro do vestiário como um problema. Poderia derrubar treinador, poderia derrubar dirigente, e eu nunca vi dessa forma. Eu sempre vi ele como o lado positivo, o líder, o cara que chamava a responsabilidade. Mas ele foi tudo isso. Eu tenho uma dúvida. Só que quando tu muda do lado do balcão, a perspectiva que tu tem é completamente diferente. Eu entendo. Vou dizer o seguinte, sabe o que está aparecendo? Quando a gente falou aqui, lembra quantas vezes nós falamos do que o Inter precisava de um psicólogo? Aí, o Inter contratou na sua visão o psicólogo. Mas eu vou te devolver com uma pergunta, tá? Vou te devolver com uma pergunta. Só que o futebol é diferente. Tá bom, qual é o prazo de validade? Porque até hoje, eu afirmo, hoje o D'Alessandro está imune a críticas por parte da torcida. Evidente. Hoje ele está imune. Hoje a torcida fechou com ele. Eu só quero lembrar uma questão. Vamos lá. Ele está imune à crítica até quando? Tá? E ele exposto agora como vidraça, como vocês disseram, até que ponto pode arranhar a imagem do ídolo impenetrável? Cara, olha aqui, eu vou te dar um exemplo maior de todos. Fernando Carvalho, maior presidente da história do Internacional. Sem dúvida. Ele arranhou a sua imagem quando tentou salvar o Inter do Real Madrid. E arranhou. Ele correu riscos. É o risco que o D'Alessandro vai correr. Bem observado. Deixa eu falar uma coisa. Todos os retornos dos ditos ídolos e reconhecidos ídolos para os clubes pelos quais eles foram ídolos e serão sempre, existe o risco iminente de arranhar a imagem. Não há como não arranhar a imagem no futebol. Não existe. O maior ídolo de todos vai arranhar a imagem. Por quê? Porque ele vai ter que ter um poder de decisão, seja dentro ou fora de campo. O Renato já passou pelo Grêmio umas 500 vezes. Já foi, já voltou. E já arranhou a imagem dele umas 500 vezes. A diferença é a seguinte, vai ter estofo para aguentar a pressão, porque eu me lembro muito bem de um dos grandes ídolos do Inter, o Fernandão. O Fernandão não teve estofo para segurar. Quando ele foi, só um pouquinho, quando ele foi para o outro lado do balcão. Resta saber o seguinte, o D'Alessandro está preparado para isso? O D'Alessandro decidiu executar e ser o que ele é hoje, porque a gente já viu também inúmeros casos de ex-jogadores, ex-atletas, ex-técnicos migrarem para uma situação de dirigente, de diretor e depois retroagirem e voltarem para o pontilhado e voltarem para outras funções. O D'Alessandro se preparou, tá? Ele fez curso de treinador. Tem que ter essa ciência. Ele tem isso aí, tá? Só tem o seguinte, ele vai arranhar a imagem dele. Quando tu trouxe o Fernandão, é muito boa a tua lembrança, tá? O Fernandão, olha o tamanho do Fernandão, cara. Só que quando ele foi para o outro lado do balcão, ele foi obrigado a fazer um discurso do vestiário onde ele perdeu totalmente o grupo. E ele falou só a verdade. Que não dava para continuar daquele jeito. Sim. Não, e a condução dele... Falou muito da zona de conforto. É que eu acho que vale... Deu a crise. Não, é que vale destacar... Vale destacar o seguinte, tá? Não comprou. Não é meu, mas vocês estão só corroborando... o que eu acabei de falar na questão do derrubável e do derrubador. Tá? O Fernandão, quando ele vai para o vestiário, ele acaba derrubado.
porque ele mesmo diz, eu fui amigo de quem não deveria ser. Mas tu entende que a figura do ídolo não foi suficiente claro para que ele não, para que ele nunca vai ser. Fosse alvo de um vestiário? Nunca vai ser. Mas é que por isso que por mais que tu discorde de mim, como tu falou ali, eu estava começando a minha explanação e tu disse, discordo. Tá? Perfeito. Quando eu falei ali não gosto do rótulo que tu usa pro D'Alessandro como derrubador. Não, tá? é que não é pro D'Alessandro. Não é pro D'Alessandro. Não é pro D'Alessandro, é pro contexto. É o outro lado do balcão. É o pedra e vidraça. Não é o D'Alessandro que é derrubador. O jogador como um todo é derrubador. O jogador, quando quer, ele derruba treinador. E não é eu não estou falando pro D'Alessandro ou do D'Alessandro. Eu vou mudar o termo então, tá? Ele deixa de ser a pedra e é a vidraça. O Fernandão não conseguiu ser vidraça. E aí, o que vale agora para saber se ele vai conseguir é a condução dele dentro do vestiário. É nesse sentido. Vamos lá. Vocês estão me dando a razão quando vocês falam que, mas é que daqui a pouco, se ele não for certo, ele vai manchar a idolatria. Ele não mancha a idolatria no sentido jogador, no sentido do que ele conquistou. Tá bom. O torcedor ele vai preservar a imagem do jogador. O torcedor do Inter preservou a imagem do Falcão como jogador, não preservou? Perfeito. Preservou. Sim, perfeito. Nas passagens como treinador foi criticado pela torcida. Torcedor do Grêmio preserva a imagem do Renato como jogador. Tanto que tem uma estátua. O maior de todos os tempos. Como treinador hoje é extremamente criticado por parte da torcida do Grêmio. Fernandão foi criticado quando passou pelo cargo de diretor executivo e treinador do Internacional. Mas vai acontecer sempre isso. Tá? E agora a gente chega no D'Alessandro. Então tem Falcão como exemplo, Renato como exemplo, Fernandão como exemplo, D'Alessandro como exemplo. Se quiserem mais atrás, tem o Figueroa. Eu acho que ele... que está nesse rol de maiores ídolos da história do Internacional. Eu penso o seguinte, quando um ídolo resolve regressar por convite ou por iniciativa própria e aí consegue, em comunhão de opiniões, voltar para o seu recinto onde ele foi abençoado como ídolo, eu penso que todos estes que regressaram para os clubes onde foram ídolos para trabalhar depois de jogar, eles têm que ter, e eles devem ter com certeza a ciência de que eles não são imunes. E quando tomam essa decisão, eles têm total sabedoria de que imunidade não existe. Vem pra cá, Pedro, vem pra cá. Preciso que tu passe um recado aqui para a nossa audiência. Mas aí entra a sabedoria e a inteligência de entender que uma coisa é a figura do ídolo, outra coisa é o diretor. Sabe o que eu estou falando isso? Para a vaidade e para o ego. De todos eles. É porque ele vai ter que Porque todos somos vaidosos. Todos. Jornalista, jogador, dirigente e tudo mais. A minha questão é, diante da primeira crítica, que vai surgir, tá? E ele conhece bem e logo ali. Ele conhece bem. Ele conhece a aldeia, ele sabe como funciona, como que ele vai reagir. Pois é. Tem outra coisa, né, cara? O D'Alessandro, aí sim eu comparo com o Renato, ele vai ser o escudo do presidente Barcelos. O presidente Barcelos vai falar muito pouco agora. Tava precisando. O D'Alessandro... O D'Alessandro vai brigar com a imprensa. Como é que é a figura que tu usa? A maré, né? A maré vem quando vai chegar no presidente uma marolinha. E tem uma outra frase que eu gosto de frisar, o seguinte, o D'Alessandro é o retorno ou o resgate de uma mínima credibilidade que a gestão ainda tem dentro do vestiário com a torcida. Não, ele porque o presidente, hoje a gestão está ruída. Mas ele vai... Junto à torcida. Agora o D'Alessandro vai lá, o repórter vai falar... A tábua de salvação se ele não gostar, ele já vai dar da gestão Barcelos está no D'Alessandro. Isso aí. A tábua de salvação da gestão Barcelos está no D'Alessandro. É isso aí. É a última carta do baralho. É a última carta. Super trunfo. Como é que é? Mínima credibilidade que ainda resta, mínima credibilidade que ainda resta. Tá no D'Alessandro para salvar a gestão. E aí é o seguinte, né? O D'Alessandro vai chegar com esse rótulo de salvador. Eu sei que ninguém gosta, mas a gestão está colocando sobre ele esse rótulo, né? Está colocando sobre ele esse rótulo. Por isso que eu digo que ele tem noção. Por isso que eu digo que ele tem noção exata do peso e da demanda. Não tenho dúvida. Porque vai arranhar a imagem. E ele vai ter que tomar decisão. Pois é. Vamos lá, Leonardo Sonda, na nossa central. Renato Portaluppi tem semana cheia para treinar. Claro que nenhum treinador gostaria, né? Isso por conta da eliminação na Copa do Brasil, na Libertadores, mas agora o Grêmio tem uma semana cheia para se preparar para o jogo contra o Atlético, domingo, 11 da manhã, na Arena. 5 meses, Pedro Espinosa, que o Renato não tinha uma semana cheia para treinar o time. Isso é bom ou é ruim, meu caro Leonardo Sonda?
Pois é, Gamba, o Renato pedia bastante essa semana cheia para trabalhar, mas é claro, ele gostaria de estar na Copa do Brasil. O Grêmio acabou sendo eliminado para o Corinthians, estaria jogando neste meio de semana. Não é o caso, volta a campo agora apenas no domingo, 11 horas da manhã, contra o Atlético Mineiro, no retorno da Arena. O tricolor se reapresentou, Gamba, na manhã desta terça-feira e teve confirmada a lesão de Pavon, lesão muscular. O atacante deve ficar de fora aí dos próximos jogos do tricolor. Na tela para vocês aqui, ó, o Grêmio e o seu retrospecto na Arena. A Arena voltou, torcedor do Grêmio. A Arena voltou. O Grêmio na Arena em 2024, 12 jogos, 10 vitórias. 10 vitórias, um empate e uma derrota. É o retrospecto recente do Grêmio na Arena. É evidente que tem aí Campeonato Gaúcho, é evidente que tem aí um nível técnico mais baixo do que o Campeonato Brasileiro, que é a competição que resta para o Grêmio, mas também não resta dúvida, senhor Pedro Espinosa, que embora com restrições, talvez com gramado longe das condições ideais, um jogo domingo, 11 da manhã, após 2 eliminações traumáticas, apesar de tudo isso, é a volta da Arena. Beleza, eu vou começar, desculpe a redundância, iniciarei pelo início. O Renato queria tempo para treinar, né? Tem. Beleza. O Renato, há um tempo aí, pediu reforços. Recebeu os reforços, né? Colocou os melhores para jogar? Não sei se colocou os melhores para jogar, mas o que ele pediu foi atendido. Resta saber, o Renato vai utilizar esse tempo mesmo para aprimorar o time, para ver quem joga mais e colocar os melhores para jogar? Óbvio que a volta da Arena, ela é muito salutar. Ela é de se comemorar, né? Afinal, um ano inteiro praticamente fora de casa, né? Nas adversidades, viajando no avião, dormindo de dia. Tudo isso a gente já sabe. Eu só quero acreditar, como torcedor, né? Que o Renato vai usar esse tempo livre para realmente treinar, para realmente observar quem está jogando mais, porque está muito claro para o Brasil inteiro que o Monsalve merece a titularidade, merece, que o colombiano está fazendo mais demais, acima da média, né? Acho que ele já deve ter percebido que o Bright White joga nada, né? Que não acrescenta em nada. Calma. Né? Então, resta saber se ele vai olhar os melhores e colocar os melhores nesse tempo que ele gostaria e que hoje tem para treinar, tá? E saúdo aqui a volta da Arena, né? A volta da nossa casa, porque ela é realmente muitíssimo importante. Se o gramado não está nas condições ideais, se as acomodações para os repórteres e para quem transmite, né, para os narradores, enfim, não é aí as ideais, isso aí a gente vai ter que lidar com isso pelo menos até o final do ano, porque realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como o Renato gosta de dizer, né? Quem muito quer, nada tem. Então, Renato, utiliza o tempo para treinar, observar os melhores e coloque os melhores, porque a gente precisa de mais pontos para se distanciar do Z4 e permanecer na Série A do ano que vem. Libertadores, tu... Não acredito. Não? Não acredito. O Renato é previsível, tanto sabe lúcido, né? O time do Grêmio, lúcido. O time do Grêmio está pronto para domingo, né? Não mesmo. O Renato é previsível, ele repete. Ele acha que deu certo, vai repetir. E ponto. É muito previsível. Tá bom, mas vamos lá. É o melhor time? Não. Não é? Na minha opinião, não. Qual é o melhor time? Eu acho que eu gostaria de ver o Monsalve na posição dele, né? Tendo uma oportunidade para jogar no time titular com a posição dele. Mas com a lesão do Pavon, já se criou um motivo, né? E outra, tá? Que volte o Diego Costa, né? Que é o centroavante titular do Grêmio. Aliás, nós temos alguma coisa para falar aí? Não, né? Eu queria propor uma coisa que tá me incomodando, cara. Vamos lá. Eu sou contra o grenalismo, mas eu também... Tu é contra o grenalismo? Mas não dá pra gente fugir do que é uma cultura nossa. Vamos lá, então, grenaliza, Ribeiro. Eu sei que está dentro de essa vontade de grenalizar. Grenaliza, Ribeiro Neto. As pessoas estão me perguntando se o Fernando foi o grande jogador da vitória do Internacional, correto? Perfeito. Quem é que está mais saliente nos times? Fernando no Inter ou Monsalve no Grêmio? E eu diria o seguinte, eu acho que é injusta essa comparação. Primeiro porque o Fernando ele é linear. O Fernando, embora a idade
todos os jogos ele joga bem. Ele tem o tempo todo dele tem um nível elevado. E o Monsalve, ele ainda é um jogador de espasmos de grande qualidade. Né? Ele está meio sumido, às vezes não está tão bem, daqui a pouco ele aparece e faz a diferença. Está fora de posição? Então, são jogadores diferentes em circunstâncias diferentes. Então, se você me perguntasse agora, Ribeiro, quem está sendo mais importante? O Fernando para o Inter ou o Monsalve para o Grêmio? Fernando para o Inter. Eu acho que o Fernando. Ficou clara a tua leitura. O ponto é o seguinte, tá? Primeiro aspecto. Tu concorda ou não? Em partes. Aí. Sabe que um amigo meu uma vez me ensinou, quando tu discorda completamente da pessoa, tu diz assim, em partes tu tens razão. É que na verdade... Bem demais, em partes tu tens razão. Vamos lá. É que na verdade, se a gente for olhar, eu acho que também tem muito a ver com a regularidade que o Ribeiro está falando. Acho que tem muito a ver também com a experiência que o Fernando tem, não só a bola que ele tem. Tá? E outra, o Monsalve ele já jogou como segundo volante, já jogou no meio espaço pela direita e nunca jogou na posição dele no time titular. Que por mais que tu peça para que, guardadas as proporções das funções que cada um desempenha no seu time, é óbvio que o Monsalve mexe com o imaginário do torcedor gremista, porque joga perto da área, dribla, faz gol. A torcida clama pela titularidade dele hoje. Mas essa que o Ribeiro está falando que o Monsalve não jogou na posição dele, o Fernando, quando foi zagueiro, também foi linear, como tu está dizendo. Ele também teve uma boa atuação como zagueiro. Então, primeiro que eu acho o seguinte, né? Eu acho que o Monsalve e o Fernando, eles não sentam na mesma mesa. Né? Primeiro, em cada qual na sua posição. Até porque se senta em cadeira, não em mesa, né? Isso. Cada qual na sua posição, obviamente, mas eu acho que o Fernando hoje, ele é muito mais jogador do que o Monsalve, primeiro de tudo. E segundo, ainda que, claro, né, o Fernando, o Real Madrid não quis, né? Não, mas enfim. Tá bom. A grande questão é que eu acho que nesse sentido aí, o Fernando, ele assume um papel de protagonismo porque ele é talvez o ponto de equilíbrio do Inter. E o Monsalve ainda não é o ponto de equilíbrio do Grêmio. Talvez um dia possa vir a ser. A gente não sabe qual é a curva do Monsalve. Talvez, né? Exatamente. É que contra o Monsalve, hoje, se discute inclusive titularidade dele, e não entre a torcida, mas na comissão técnica. Claro. Talvez a partir de agora ele vire um titular absoluto porque na dele, mais fácil, eu não posso assegurar aquele titular absoluto. É mais fácil a gente dizer... Hoje é o Cristaldo titular. Não, esse é o ponto. Tudo bem, mas é que é mais fácil a gente dizer... É mais fácil a gente dizer que é teimosia do Renato, e eu me incluo nesses que às vezes falo, e concordo assim que talvez seja, sei lá, 40% teimosia. Só que os 60% que a gente não sabe do treinamento, do bastidor do vestiário, de dentro do trabalho como um todo, da gestão do grupo. Por isso que agora vai ter os dias para ele treinar, eu quero ver se ele vai enxergar isso, né? Não, é que daqui a pouco ele continua como reserva e os 60% falaram mais alto que os 40%. Mas daí o campo está dizendo pro Renato, tá claro e evidente, o gramado tá dizendo, Renato, olha aqui, perfeito. O Monsalve está jogando mais! Um outro assunto sobre o Grêmio palpitante, tá? Leonardo Sondo, o Kahneman tá indo pro banco, a informação é tua? Tu crava pra torcida do Grêmio, o Kahneman é banco? Informação, Gamba, da Rádio Bandeirantes. O Kahneman está perdendo a sua vaga no time titular. Aliás, isso não é de hoje. O técnico Renato Portaluppi vem nos últimos jogos já consolidando uma zaga diferente, com o Rodrigo Eli e Gemerson no time titular. O Kahneman, lembrando que tem contrato com o Grêmio até o final de 2025. Um contrato ainda relativamente longo, tem mais o restante desta temporada e também a temporada completa do ano que vem. O zagueiro argentino que está inegavelmente nos seus últimos anos de carreira. Será que o Kahneman vai perder a condição de titular? Volta só quando tiver 3 zagueiros. Mas o sistema de 3 zagueiros é para respaldar ele? Não. Também, né? Vamos combinar. Ele já do Renato. Os anos estão passando. Isso aí um escorregador disse pro outro uma vez. Né? O seguinte... Vai! O Kahneman está perdendo, com certeza, a sua titularidade por uma obviedade. Porque o Kahneman está envelhecendo. Mas não tem lugar para o Kahneman no time? Com 3 zagueiros tem. Para ele ou para Jeromel. O Jeromel... Gemerson e Eli são tão discutíveis assim, não é hoje discutíveis, é que vai botar quem? Tu acha? Não tem nenhuma dúvida. Mas vai botar quem? Vai botar quem? O Kahneman. Não, o Kahneman está passando por algumas dificuldades, tá?
Vou te falar qual foi o último voo. É que vocês estão olhando a exposição. Tu tá olhando só pra história. Não tô olhando pra história. Eu tô olhando além. Eu tô olhando um esquema que por vezes sobrecarrega o Kahneman. A falta de proteção ao Kahneman. Ele acaba pagando essa fatura alta, talvez, por uma falta de proteção ao sistema defensivo. E essa fatura vai ser paga ali na frente pelo Eli, vai ser paga pelo Gemerson. Menos sobre o Kahneman e mais sobre a falta de proteção. Tem 2 jogadores que estão pedindo passagem. Vamos lá. De Gustavo Martins e Natan Felipe, que estão jogando bem, cara. Pedindo passagem é um exagero. Cara, assim, ó, pô, eu também tô velho, cara. Tu tá vendo uma nova geração inteira que tá me atropelando. É normal acontecer, isso é do jogo, cara. Eu também, o velhinho, tá vivendo os últimos momentos. E tem vocês brilhantes que são, entendeu? Daqui a pouco, né, Vocês estão decretando a aposentadoria do Kahneman. Eu não disse. Não, vocês estão decretando a aposentadoria do Kahneman. O senhor não coloque... Desculpa, olha para os zagueiros que eu não falei aposentadoria que o Grêmio tem à disposição. Em tempo nenhum aqui. O Kahneman não serve mais, Rodrigo Eli, Gemerson, cansou, só joga com 3 zagueiros. Olha só. Tem contrato até o final do ano que vem, vai fazer o que com o Kahneman? Eu só não tô na Pinel internado, que nem um louco desvairado, porque é o seguinte, porque o Grêmio me enlouquece. O Grêmio me deixa completamente maluco, ensandecido, porque o Grêmio não foi capaz de pensar na fadiga dos metais de Kahneman e Jeromel. O Grêmio não pensou nisso. Sabe o que o Grêmio fez? O Grêmio foi renovando. Então rescinde o contrato agora. O Grêmio foi renovando. A saída, faz um jogo de final de ano de despedida agora. Se não servem agora, então eu não disse isso. Eu disse que não servem. Não serve. Eu disse isso. Tá dizendo que tem que ser Eli, que tem que ser Gemerson, que só joga com 3 zagueiros, que a fadiga... Velho, fadiga dos metais é que deu. Tá, só um pouquinho. Qual é a tua zaga titular do Grêmio? Hoje? Hoje. Em 100% de condições? Hoje! Em 100% de condições? Hoje, cara! Hoje. Não vai ocorrer esse 100% de condições. 100% de condições? Não vai ocorrer. Kahneman é titular. O que é 100% de condições? Em condições, 100%. Não vai condição acontecer. Física, condição clínica, tu podendo jogar... Por exemplo, agora tem um facilitador pro Grêmio. O Grêmio não tem mais Copa do Brasil, Libertadores e meio Campeonato Brasileiro. Sim, tem que lutar pra não cair. Não, mas aí tá. Agora tu não precisa ter essa preservação toda semana com Kahneman e Jeromel que tinha antes. Um jogo por semana. Um jogo por semana tu pode preservar. Joga Kahneman, joga Jeromel. Com 3 zagueiros dá pra jogar Kahneman ou Jeromel. Se tu tivesse me apresentado uma zaga indiscutível com Gemerson, Eli, o Natan Felipe, o Gustavo Martins, eu te diria o seguinte, realmente, eu vou te falar, acho que é o fim da linha pros dois, mas não é. O Renato, não é porque quem tá vindo não é a solução. O Renato utilizou 3 zagueiros de uma forma emergencial e todo mundo sabe disso. Olha, que bonito isso, cara. O que é? Eu tô orgulhoso de ti. É verdade, tu é um cara que tá defendendo as raízes, a história, tu não esqueceu dos grandes títulos. Isso é bonito, cara. Agora, Gambá... Tu acha que deu? Deu. Tu acha que deu? Eu não acho. Gambá. Eu não acho. Gambá. Se tu me apresentasse uma reposição que realmente fosse sinônimo de solução, eu te diria o seguinte, talvez tenha dado. Respeita só Gambá o momento. com 3 talvez tenha dado. Talvez tenha dado. Os 3 zagueiros, o Renato utilizou de uma forma emergencial os 3 zagueiros. O Renato não gosta de jogar com 3 zagueiros, tá? O Renato gosta de jogar com um centroavante, né? Bright White, né? Gosta, adora jogar com 2 zagueiros. Então não vai jogar. Ou joga o Kahneman ou joga Jeromel num sistema de 3 zagueiros para respaldar os 2 abaixo da média. Então, são Gemerson, o que vocês estão dizendo é um sistema com 2 zagueiros, Jeromel e Kahneman não jogam mais no Grêmio. Não vão jogar, dizendo, não tem né? como. Não tem saúde para isso, cara. Tu consegue... É difícil, É uma demasia. É uma demasia. Não é, mas é verdade. O Grêmio Vocês hoje não conseguem assegurar que Gemerson e Eli são a solução para o sistema defensivo. Eu acabei de fazer uma explanação aqui para vocês em vão, porque vocês não quiseram ouvir, que o problema talvez não seja o Kahneman, e sim uma sustentação defensiva para o Kahneman. Gente, é só ver os jogos do Grêmio. O Kahneman está exposto em todo jogo. E o jogador exposto da idade dele, a tendência é que tu erre muito mais. É que tu erre muito mais. Olha para o todo, não olha para o Kahneman. Não coloca lupa no Kahneman. Tá muito bem na tua defesa, mas olha só. Olha a característica o que o melhor o Kahneman faz? O Kahneman é um caçador.
E no mano a mano tá perdendo. E para ser caçador... Todo jogo ele tá no mano a mano? Tem que todo jogo no mano a mano? É só pegar o jogo contra o Fluminense, é o Kahneman dando o pique do campo de ataque tentando buscar o zagueiro. Ou seja, o Kahneman não tem mais saúde para ser caçador, cara. Então ele tem que jogar preservado. Num esquema com 3 zagueiros, ele funciona. No esquema com 2 zagueiros... Tá bom? E qual é a solução que vocês apresentam para o Grêmio? Tu quer ver? O jogador que tem contrato até o final do ano que vem, que vocês estão decretando a aposentadoria aqui no programa. Tu e o Pedro Espinosa. O Jeromel tá aí se arrastando aí. Olha só, eu não ouvi, Ribeiro. Eu não ouvi tu falar de que é aposentadoria. Justiça maior. Fadiga dos metais, não vai jogar mais. Só joga com 3 zagueiros. Aposentadoria? Não, ele disse que não joga mais. Eu falei, nem o Ribeiro. Com 2 zagueiros ele disse que não joga mais e tu também. Em nenhum momento nós falamos de aposentadoria. Não é. Em nenhum momento falamos isso. Ele vai jogar. Eu acho que ele é importante pro grupo, ele tem outras valências importantes. O Grêmio achou um diretor. O Grêmio achou um diretor executivo. Olha. O Grêmio achou um diretor executivo. Doutor Marco, eu tô... Não é mais. Não, doutor Marco. Doutor Marco, não precisa falar com o pessoal do juizado torcedor aí. Fica tranquilo, não é briga na geral, viu? Fica tranquilo, tá tudo certo aqui no programa. Não é briga na geral, fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. É só um ponto de vista diferente aqui, tá? Vamos lá. Depois do piadista Alexandre Hertz. Eu quero te falar o seguinte. Pô, tu quer coisa mais legal e justa? Porque, vamos combinar, o Rodrigo ali foi um dos caras mais criticados pela torcida do Grêmio. E merece as críticas, né? Tá? Só que nós temos que ser justos. O Rodrigo ali tá bem. Ele tá bem, cara. Então tu não pode desconhecer o momento. Futebol é momento, Gamba. E o senhor sabe melhor do que ninguém. Sei disso. É que o senhor está enraizado. Vocês estão vendo no Eli e no Gemerson a solução para os problemas defensivos do Grêmio. E isso não vai acontecer. É que momentaneamente é o melhor. Eu até vou dizer, tá? De tudo que eu vi, os melhores zagueiros em jogo que eu vi foi Gustavo Martins e Nathan Felipe. Eu vi, tá? Jogaram melhor. Tá. Mas eu vou te dizer, e agora tu vai concordar comigo, Ernst, que bonito ver o processo simpático que tu está fazendo com as raízes, a história do Grêmio. Cara, como tu consegue fazer isso, cara? Não é fácil. Então, tu tá assim, tu se incorporou no sentimento mais emocional, mais nobre do torcedor do Grêmio para falar daqueles que conquistaram. Cara, parabéns, cara. Cara, o Kahneman... Por exemplo, há pouco a gente estava debatendo aqui, né? Cuidado em arranhar a imagem, manchar a imagem, idolatria. Foi tudo que o Pedro e o Ribeiro acabaram de fazer com a história do Kahneman. Viu? É isso que tu está fazendo, tu tá falando tudo disso. Que eles acabaram de fazer com a história do Kahneman. Os dois. Não serve mais. Tu que tá na tua casa não serve mais. Tu que tá na tua casa vendo os donos da bola. Faz a campanha para a nova dupla de zaga do Grêmio, Pedro Espinosa. Tu que tá Faz a campanha tá vendo aí. Para angariar fanáticos para a tua nova campanha. Tu tá vendo... Aí na tua casa, tu tem entendimento, tu é uma pessoa com discernimento. Você aí não é burro. Você não é burro. O que o Gamba está tentando fazer é colocar palavras em minha boca e na boca de Ribeiro Neto. Em nenhum momento falamos em aposentadoria. Em nenhum momento. Então é o seguinte, o senhor não vai conseguir fazer o que o senhor está tentando fazer aqui. Já fez. O senhor não vai conseguir. Já fez. Não vai. Não vai. Porque quem está vendo não é burro. Dos metais terminou, não vai jogar. Tá? Decretaram o fim do Kahneman e do Jeromel no que Grêmio. Eu gostaria de dizer sobre a sua pessoa que eu não posso falar. Só que é tão forte. E não desliga no microfone. Só que é tão forte o que eles falaram. E eles não estão preparados para sustentar isso, que eles ficam usando subterfúgios ao longo da explanação. Quem sabe, talvez, pois é, 3 zagueiros, circunstância, banquem com coragem, que vocês entendem que é o fim do ciclo para os dois. E vocês não conseguem sustentar isso, porque nem vocês acreditam que é o fim do ciclo. Desculpa. Grêmio, Seguida tem palpite KTO. Grêmio contra Palmeiras, Grêmio contra Botafogo, Grêmio contra Flamengo. Coloca lá, Jeromel e Kahneman. Eu cheguei a seguinte... Os dois ao mesmo tempo contra esses times aí. Eu cheguei a seguinte... Bota lá para ver o que acontece. Seguindo o palpite KTO, hoje tem Curitiba e Avaí. Que legal. Eu cheguei à seguinte conclusão. E Ernst, era aqui, ó. Lamentável o erro que o Grêmio cometeu. Naquela entrevista onde Renato chama os seus 2 líderes, as referências, Jeromel e Kahneman,
Como é que não botaram o Gamba junto para Não, tá errado. Tá errado. Como é que o Renato não levou ele e o Gemerson? Não. Mas na leitura do Ribeiro do Espinosa, o Renato tinha que ter levado para aquele gesto o Eli e o Gemerson. Isso, O Eli e o Gemerson. Claro, dois símbolos da defesa do Grêmio. Isso, tique salaca. Vamos lá. De volta com Donos, aqui na tela da Band e também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS. Estou aqui em mãos com o patrimônio do Rio Grande do Sul. Um patrimônio do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Fecha aqui, Tiri. Inquestionável. Fecha aqui. Essa aqui é a revista Gol, com 41 anos de história. Tá errado, o nosso edição, querido, querido Avelini, um abnegado, um homem incansável. Parabéns, na luta por manter viva a história da revista Gol, isso aí. que fez parte de gerações e gerações de torcedores. Só um detalhe, né? Capa da revista Gol aqui, ó. Bright White, brilho no ataque. Aí que tá errado isso aí. Rogel, zagueiro do Internacional, reforço na zaga. Rebeca Andrade e tem o pôster. Aliás, essa é uma tradição da revista Gol, né? O pôster do Bright White. Trazer o pôster. Olha aqui, ó. Vocês vão comentar muito o jogo do Monson no ano que vem, que garantiu o seu acesso É verdade. à primeira divisão. Gauchão. Aqui o Monson. E aqui, ó. E aqui, ó, dá uma olhada aqui agora, ó. saudade. Dá uma olhada aqui agora. O pôster, esse aqui dedicado à Zona Sul do estado. Pelotas. Nosso querido Esporte Clube Pelotas, que está de volta à elite do futebol gaúcho. E olha aqui, ó. E olha aqui. E olha, pode fechar aqui, Tire, ó. Pode fechar aqui. Olha aqui. Olha quem tá na ali. contracapa. Viva o natural. Como é que é? Como é que é? CMPC. Manufatureira de papeles e cartões. Eita, nós. CMPC, parabéns, Avelini. Vamos lá, resultado final da nossa enquete aqui na tela para vocês. A presença do Dália benéfica para o Inter no mental dos atletas, 40%. Fiquei com pena da Rebeca Andrade na capa aí. Por quê? Do lado do Bright White dá Mas tu tem azar uma má danado, vontade com o cara. Muito obrigado a todos que participaram da nossa enquete. Alexandre Mota, boa tarde. Traz pra gente os destaques do Boa Tarde RS, Motinha.